Ganhei uma casa muito espaçosa e bonita dos meus pais, e por isso meus sogros e minha cunhada acharam no direito de morarem comigo e meu marido, sendo tudo isso apoiado por ele, mas eu jamais imaginaria que isso iria acontecer. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Desde pequena, eu sonhava em ter minha própria casa. Meus pais sempre foram trabalhadores incansáveis, daqueles que se sacrificavam para garantir um futuro melhor para mim. E esse futuro chegou de uma forma que eu nunca imaginei. No meu aniversário de 30 anos, eles me deram um presente inacreditável, uma casa moderna, espaçosa, com todos os luxos que eu jamais pensei que teria. Um sobrado de 2 andares, com fachada minimalista, piscina nos fundos e uma decoração impecável. Era um sonho se tornando realidade. Meu marido, Caio, ficou encantado com a novidade, mas ao mesmo tempo, notei um brilho estranho em seu olhar. Ele não era um homem ruim, mas sempre teve uma relação muito próxima com sua família, especialmente com seus pais e sua irmã, Juliana. Ele os visitava todos os dias e qualquer decisão que tomava, parecia necessitar da aprovação deles. Era algo que me incomodava, mas nunca quis criar atritos por isso. Assim que nos mudamos, Caio soltou a bomba. Queria que meus pais e minha irmã morassem conosco. Segurei minha raiva e tentei argumentar. Mas amor, essa casa foi um presente dos meus pais para nós. Era para ser o nosso espaço, não um abrigo para todos eles. Ele insistiu, dizendo que os pais estavam com dificuldades financeiras e que Juliana também precisava de um lugar para ficar, já que não conseguia manter um emprego por muito tempo. Eu não queria parecer egoísta, então, contra minha vontade, cedi. Foi o maior erro da minha vida. A primeira semana foi até tranquila, mas logo percebi que estava perdendo o controle da minha própria casa. Dona Vera, minha sogra, tinha opiniões sobre tudo, a decoração, a forma como eu cozinhava, os horários das refeições. Seu César, meu sogro, se apropriou do sofá da sala e passava o dia assistindo TV, sem mover um dedo para ajudar em nada. Juliana? Bom, Juliana simplesmente achava que estava em um hotel de luxo. Os dias foram passando e a situação foi se tornando insuportável. Eles deixavam roupas sujas espalhadas, ocupavam os cômodos sem pedir permissão, mexiam nas minhas coisas e ainda reclamavam. O pior de tudo foi quando Vera decidiu que eu deveria seguir as regras dela. Na minha casa, a gente faz assim. Ela disse uma vez, e meu sangue ferveu. Como assim, na minha casa? Aquela casa era minha. E o Caio? Ao invés de me apoiar, dizia que eu precisava ter paciência, que era normal e que sua família estava apenas se ajustando. Mas que ajuste era aquele onde eu me tornava uma estranha dentro do meu próprio lar? Passei a evitar ficar em casa, mas ao mesmo tempo, me recusava a perder para eles. Não podia deixar minha própria vida ser comandada dessa forma. Eu precisava tomar uma decisão. Mas não seria qualquer decisão. Eu iria virar esse jogo e recuperar aquilo que era meu por direito. E quando eu finalmente tomei coragem para agir, fiz algo que deixou todos em choque. Os dias passaram e minha paciência foi se esgotando rapidamente. O que antes parecia apenas um incômodo começou a se tornar insuportável. Cada canto da casa que eu tanto sonhei agora estava tomado por vozes que não eram as minhas. Era como se eu fosse uma visita indesejada na minha própria residência. Até mesmo o cheiro da casa havia mudado, tomado pelos perfumes fortes da minha sogra e os incensos exóticos que Juliana acendia sem parar. Dona Vera começou a impor regras absurdas. Certos horários para cozinhar, maneiras específicas de organizar a despensa, um jeito correto de arrumar a sala. Tudo sob a justificativa de que assim funcionava melhor. Meu sogro, seu César, se apropriava da varanda nos finais de tarde, trazendo amigos para conversas barulhentas, bebendo cerveja e gargalhando alto, como se estivesse em um bar. Já Juliana, minha cunhada, transformou um dos quartos em um verdadeiro salão de beleza, com secadores, maquiagens espalhadas e um fluxo constante de amigas entrando e saindo sem nenhum pudor. A situação chegou ao ápice quando cheguei do trabalho e encontrei um jantar completo na mesa. Que milagre, pensei. Mas minha alegria durou pouco. Ao me sentar, Dona Vera sorriu e disse:
nós resolvemos fazer um jantar especial hoje. Fiz tudo do jeito que o Caio gosta. Estranhei a ênfase no nome do meu marido e, ao olhar o prato, percebi que não havia nada que eu gostasse. Nem sequer me perguntaram o que eu queria comer. Caio, por sua vez, parecia indiferente. Ficou ótimo, mãe, elogiou ele, sem ao menos notar minha expressão de descontentamento. Caio sempre defendia a família. São meus pais, amor, você precisa entender, dizia ele. Eles estão aqui só até se reerguerem. Mas ninguém ali parecia com pressa de sair. Pelo contrário. Tomavam posse de tudo, mandavam mais que eu e me tratavam como hóspede dentro da casa que era minha por direito. Uma noite, Juliana entrou no nosso quarto sem bater e começou a remexer no meu guarda-roupa. Vou pegar essa blusa emprestada, tá? Eu travei. Não, não tá. Você pode, por favor, sair do meu quarto? Ela revirou os olhos e saiu batendo a porta. No dia seguinte, acordei e minha blusa não estava mais lá. Decidi que precisava me impor. No dia seguinte, acordei cedo e refiz toda a organização da casa do meu jeito. Mudei os móveis, coloquei limites na despensa, impus horários para visitas e regras claras sobre o uso dos espaços. Quando Vera desceu e viu a mudança, ficou boquiaberta. O que significa isso? Perguntou, indignada. Significa que essa casa é minha e as coisas vão ser do meu jeito daqui para frente, respondi com firmeza. Mas a resistência deles veio mais forte do que eu esperava. Meu sogro bufou e saiu para a varanda reclamando, Juliana bateu portas e resmungou. E Caio? Apenas suspirou e revirou os olhos, como se eu estivesse exagerando. Você está sendo radical, amor, ele disse, e essa foi a gota d'água. Radical? Radical é ver sua família mandar e desmandar na minha casa e você fingir que não percebe. A guerra havia começado. E eu estava pronta para lutar até o fim. Eles não sabiam do que eu era capaz. A tensão dentro da casa se tornou insuportável. Depois da minha tentativa de impor limites, esperava que eles recuassem, mas, ao contrário, começaram a testar minha paciência deliberadamente. Cada um parecia encontrar novas formas de me provocar, como se estivessem competindo para ver quem me faria explodir primeiro. Dona Vera passou a deixar a louça suja na pia por horas, esperando que eu lavasse. Você é quem se importa tanto com limpeza, não é? Dizia com um sorriso irônico. Seu César aumentava o volume da televisão logo de manhã, ignorando meu pedido para baixar. Gosto de ouvir bem as notícias, justificava, enquanto as paredes tremiam com o som da TV. Juliana, por sua vez, invadia os espaços comuns com suas roupas espalhadas e maquiagens largadas pela sala. Aqui está mais iluminado para eu me maquiar, dizia, sem o menor constrangimento. Caio, como sempre, fingia não perceber. Tenta relevar, amor, é só um período de adaptação, dizia ele, como se eu fosse a única incomodada. Mas a verdade era que ele não queria confrontar a própria família. Estava confortável deixando que eu lidasse sozinha com a situação. A provocação chegou ao ápice quando acordei e vi uma placa pendurada na porta do banheiro do corredor, banheiro exclusivo para hóspedes. Meu sangue ferveu. Eu era dona daquela casa, e agora precisava de permissão para usar meu próprio banheiro. Arranquei a placa no mesmo instante. Quando Juliana viu, fez um escândalo. Por que você tem que ser tão controladora? Berrou, cruzando os braços. Se você quer tanto mandar, por que não tranca todas as portas e nos expulsa? Ela riu, achando que estava sendo sarcástica. Mas a ideia ficou martelando na minha mente. As coisas desmoronaram de vez quando cheguei do trabalho e encontrei uma reunião familiar acontecendo na minha própria sala. Todos estavam sentados no sofá, com expressões sérias, como se fossem me julgar por um crime. Precisamos conversar, disse Dona Vera, cruzando as mãos no colo. Você está tornando esta casa um ambiente hostil. Estamos todos desconfortáveis. Foi a coisa mais absurda que eu já ouvi. Olhei para cada um, esperando que alguém admitisse o ridículo daquela situação. Ah, então agora eu sou o problema? Soltei uma risada incrédula. Vocês tomam minha casa, fazem o que querem, me desrespeitam,
E agora querem me fazer sentir culpada? Caio abaixou a cabeça. Meu olhar pousou sobre ele, esperando alguma reação. E você? O que acha disso tudo? Perguntei, desafiando-o a tomar uma posição. Ele hesitou. Olhou para os pais, para a irmã, e depois para mim. Acho que podemos tentar ser mais flexíveis, disse, evitando me encarar. Foi como um soco no estômago. Ele nunca ficaria do meu lado. Preferia agradar a família a defender a esposa. Naquele momento, compreendi algo essencial: se eu quisesse minha paz de volta, teria que conquistá-la sozinha. Naquela noite, sentei na cama e comecei a fazer planos. Se eles queriam uma guerra, eu estava pronta para lutar. Mas não seria impulsiva. Eu precisava de algo definitivo, algo que realmente colocasse cada um no seu devido lugar. E eu sabia exatamente por onde começar. Eu estava cansada de ser feita de boba dentro da minha própria casa. Não adiantava mais tentar conversar ou buscar um meio-termo. Era evidente que aquela família não tinha a menor intenção de mudar. Pelo contrário, quanto mais eu tentava colocar ordem, mais abusados eles ficavam. Mas agora era minha vez de jogar. E eu faria isso da melhor forma possível, sem avisar. Na manhã seguinte, levantei mais cedo que todos e comecei a mexer no celular. Passei horas em ligações, buscando informações que poderiam me ajudar. Fiz pesquisas sobre direitos de propriedade, conversei com um advogado e até consultei uma empresa de segurança. Eu não ia mais implorar pelo meu espaço. Eu ia tomá-lo de volta. Quando Caio saiu para trabalhar, aproveitei para agir. Liguei para uma empresa de troca de fechaduras e, em menos de 2 horas, todas as portas estavam com novos trincos e senhas eletrônicas que só eu conhecia. Depois, fui ao cartório e pedi uma certidão que comprovava que a casa estava no meu nome. Voltei para casa me sentindo renovada. Dessa vez, ninguém ia me fazer de trouxa. No fim da tarde, o caos começou. Dona Vera foi a primeira a perceber. O que aconteceu com a fechadura? Gritou, girando a maçaneta em vão. Juliana tentou abrir seu quarto e encontrou a porta trancada. Eu não acredito. Ela trancou tudo, exclamou indignada. Calmamente, desci as escadas com a certidão da casa nas mãos. Acho que vocês esqueceram um detalhe muito importante: essa casa é minha, declarei. E agora, as regras são bem simples, ou vocês respeitam ou saem. O choque no rosto deles foi impagável. Meu sogro bufou. Isso é um absurdo. Você está nos tratando como invasores. Eu sorri. Se o sapato serviu, use. Caio chegou logo depois e encontrou a família desesperada na sala. O que está acontecendo aqui? Perguntou, confuso. Quando expliquei, seu rosto ficou vermelho de raiva. Isso é ridículo, você não pode fazer isso com a minha família. Cruzei os braços. Posso e fiz. Aliás, se você está tão incomodado, pode ir junto com eles. O silêncio foi sepulcral. Ninguém esperava que eu fosse tão longe. Mas aquela era apenas a primeira parte do meu plano. A guerra estava apenas começando. Dona Vera, indignada, pegou o celular e começou a ligar freneticamente para parentes e amigos, espalhando a história de que eu estava sendo cruel e desumana. Você acha mesmo que pode nos tratar assim? Esbravejou. As pessoas vão saber o tipo de pessoa que você é. Juliana, chorosa, postou indiretas nas redes sociais, se fazendo de vítima. Seu César resmungava que nunca havia sido tão humilhado em sua vida. Mas eu já tinha previsto essa reação. Em poucos minutos, mensagens começaram a chegar no meu celular. O que está acontecendo? Você trancou sua família para fora de casa? Perguntavam alguns amigos e conhecidos. Respondi apenas com uma foto da certidão da casa e um curto: só estou garantindo que a minha propriedade seja respeitada. Caio tentou argumentar. Você está pegando pesado. Poderíamos ter resolvido isso de outra forma. Apoiei as mãos na cintura. E que outra forma seria essa? Continuar sendo tratada como uma estranha na minha própria casa? Sendo desrespeitada todos os dias?
Chega, Caio. Acabou. Vocês têm duas opções, ou começam a me respeitar ou dão um jeito de sair daqui. Simples assim. Ele me olhou como se estivesse vendo uma nova versão minha pela primeira vez. E talvez estivesse. Eu não era mais a mulher passiva que aceitava tudo calada. Agora, eu ditava as regras. E isso era só o começo. O impacto da minha decisão ainda reverberava pela casa. O choque inicial tinha passado, mas agora a fúria tomava conta. Dona Vera mal olhava para mim, seu César bufava sempre que me via, e Juliana fazia questão de me ignorar. O pior era Caio, que, em vez de refletir sobre a situação, resolveu se afastar de mim completamente. Se antes ainda tentava manter o mínimo de diálogo, agora passava o dia emburrado, falando apenas o essencial. Mas nada disso me abalava. Pela primeira vez em meses, eu me sentia no controle. A casa finalmente parecia minha. Eu podia sentar no sofá sem encontrar roupas espalhadas, usar o banheiro sem me sentir uma intrusa e abrir a geladeira sem que todos os melhores alimentos tivessem desaparecido como mágica. Entretanto, eu sabia que essa calmaria era apenas temporária. Eles não iam aceitar essa derrota tão fácil. E, como previsto, a retaliação veio. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais pesado. Vera fazia questão de bater portas, deixar a louça suja e soltar comentários venenosos sobre como eu estava destruindo uma família. Seu César começou a trazer visitas para casa sem me avisar, como se quisesse provar que ainda tinha algum poder ali dentro. Juliana, por sua vez, fazia drama o tempo todo, choramingando para Caio sobre como se sentia humilhada. Certo dia, cheguei do trabalho e encontrei uma mala na sala. Meu coração acelerou. Caio estava sentado no sofá, olhando para o chão. "O que é isso?" perguntei, cruzando os braços. Ele levantou a cabeça devagar. "Eu não posso mais ficar aqui", disse, a voz carregada de ressentimento. "Você está separando a minha família." Eu tentei relevar, tentei fazer com que todos convivessem em paz, mas você tornou isso impossível. Eu ri, mas era um riso amargo. Eu tornei isso impossível? Caio. Eu só pedi respeito dentro da minha própria casa. Você sabe que sua família passou dos limites, mas preferiu ignorar. E agora a vilã sou eu? Ele balançou a cabeça, decepcionado. Você mudou. Me aproximei, olhando-o nos olhos. Não, Caio. Eu apenas acordei. E você não gostou porque isso significa que eu não vou mais aceitar ser pisada. Ele pegou a mala e caminhou até a porta. Juliana e Dona Vera apareceram na sala, tentando esconder os sorrisos de satisfação. Boa sorte com a sua casa, foi a última coisa que Caio disse antes de sair. Assim que a porta se fechou, percebi que aquela era a melhor coisa que poderia ter acontecido. Me livrar de Caio significava, finalmente, me livrar daquela família que havia transformado minha vida em um inferno. Mas meu alívio durou pouco. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, dei de cara com seu César carregando caixas. Bom dia, disse ele, com um sorriso cínico. Já que Caio foi embora, vamos ocupar mais um quarto. Meus olhos se arregalaram. O quê? Não, vocês não vão ocupar nada. Vocês têm um prazo para sair dessa casa. Dona Vera cruzou os braços, fingindo inocência. Não foi isso que combinamos, querida. Essa casa é grande, tem espaço para todo mundo. Acha mesmo justo colocar a família do seu marido na rua? Eu respirei fundo. Aquela era a cartada final deles. Com Caio fora da equação, achavam que poderiam me pressionar a aceitar sua permanência. Mas estavam enganados. Calmamente, fui até a mesa da sala e peguei um envelope. Aqui estão os papéis de notificação, disse, entregando a eles. Vocês têm um mês para sair. Ou resolvemos isso judicialmente. E antes que tentem apelar para o emocional, saibam que já conversei com um advogado. Não há nada que impeça essa decisão. A expressão de Vera finalmente mudou. Seu César, sempre convencido, ficou mudo.
Juliana olhou para os pais como se esperasse uma solução mágica, mas desta vez, não havia saída. Naquela noite, dormi tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, a casa era só minha. Mas, no fundo, eu sabia que aquela batalha ainda não tinha terminado. E eu estava pronta para o próximo embate. Os dias seguintes foram de tensão silenciosa. Eu sabia que Dona Vera e seu César não iam aceitar a derrota sem lutar, mas também sabia que, legalmente, não havia mais nada que pudessem fazer. A cada dia, a ideia de vê-lo saindo da minha casa se tornava mais real, e eu me sentia cada vez mais próxima da liberdade que tanto sonhei. Juliana, que antes se fazia de vítima, agora se mostrava mais agressiva. Ela deixava suas coisas espalhadas pela casa, sujava a cozinha de propósito e fingia que não ouvia quando eu pedia que limpasse. Mas nada disso me tirava do sério. Eu já havia vencido essa batalha, era apenas uma questão de tempo até que eles saíssem de vez. Então, na manhã do dia que marcava o fim do prazo que eu havia dado, acordei com barulhos na sala. Desci as escadas e encontrei Dona Vera e seu César arrumando suas malas, enquanto Juliana falava ao telefone com alguém, resmungando sobre como eu era cruel. O alívio percorreu meu corpo. Finalmente, o pesadelo estava acabando. Mas Vera não poderia sair sem uma última provocação. Você pode ter vencido essa, mas vai acabar sozinha, disse, olhando para mim com desprezo. Caio foi embora, e você nunca encontrará alguém que te aguente desse jeito. Cruzei os braços e sorri. Prefiro estar sozinha do que cercada por pessoas que me tratam como lixo. A diferença entre nós é que eu sei meu valor, e vocês só sabem tirar vantagem dos outros. Ela abriu a boca para retrucar, mas, dessa vez, não encontrou palavras. Seu César apenas pegou a última mala e saiu sem olhar para trás. Juliana fez questão de bater a porta com força ao sair, como se isso fosse me intimidar. Mas tudo que senti foi uma paz indescritível. Assim que os vi atravessar o portão, sentei no sofá e respirei fundo. A casa era minha, e, agora, eu podia finalmente viver nela do jeito que sempre quis. Peguei meu celular e abri minhas mensagens. Entre várias notificações, vi uma de Caio. Espero que esteja feliz agora. Você destruiu nossa família. Ri sozinha. Não havia sido eu quem destruiu nada. A única coisa que fiz foi colocar limites e exigir respeito. Caio escolheu o lado errado e perdeu. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia culpada. Pelo contrário, eu me sentia mais forte do que nunca. Levantei, caminhei até a varanda e olhei para o céu. Um novo capítulo da minha vida estava começando, e eu sabia que seria muito melhor do que tudo o que eu já tinha vivido antes. Eu finalmente estava livre. E isso era tudo o que importava. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias incríveis como essa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre o verdadeiro significado do respeito e dos limites que todos precisam ter. Comente aqui embaixo, o que você faria se isso acontecesse com você? Vamos conversar. Seu apoio faz toda a diferença.